E aí, gente? Tudo beleza? Bora trocar uma ideia sobre um texto do Saramago que, juro, parece que foi escrito ontem, tipo um tweet viral. Hoje a gente vai desvendar essa parada que fala sobre justiça, ou melhor, a falta dela, né? Então se ajeita aí que essa análise vai dar o que falar. Ok, vamos começar com uma pergunta meio pesada, mas que é o centro de tudo. Já parou pra pensar nisso de verdade? E se a justiça, essa parada que a gente aprende na escola, que existe e tal, simplesmente morresse? Tipo, puff, game over. É uma brisa meio louca, né? Mas é exatamente essa a provocação que o Saramago joga na nossa cara. Então, pra gente entender essa história, bora ligar o nosso DeLorean imaginário e voltar uns 400 anos no tempo. A cena é uma vila lá perto de Florença, na Itália. Pensa numa vibe meio filme de época, sabe? A galera vivendo a vida de boa até que... É aqui que o rolê começa de verdade. É a treta que rolou séculos atrás, mas que, mano, tem tudo a ver com hoje em dia. Saramago não joga essa história do nada, tá ligado? Ele tá preparando o terreno pra uma crítica bem... afiada. Imagina o susto da galera. Do nada, num dia super normal, o sino da igreja começa a tocar. E não era um toque qualquer. Era aquele som triste, sabe? Aquele toque de velório. Um clima bem pesado. Só que tinha um pequeno detalhe. Ninguém tinha morrido. Zero fofoca na vila sobre alguém doente, nada. A galera ficou tipo... Oi? Todo mundo largou o que tava fazendo e correu pra igreja pra saber que fita era essa, né? Quem morreu? Quem é o doido tocando sino? E aí vem o plot twist. Quem aparece na porta da igreja é um camponês, um cara simples. Quando perguntam pra ele quem morreu, ele solta a bomba. Caraca, imagina a cena. O cara basicamente fez um protesto solo, maior performance, pra avisar pra todo mundo que, na visão dele, a justiça tinha ido de base. Beleza, o protesto foi foda, icônico. Mas tipo, qual era a treta real? Por que o cara chegou nesse nível? É agora que a gente mergulha na análise do Saramago sobre por que, afinal, a justiça morreu. Então, a treta era essa aqui, ó. De um lado, o camponês, que somos nós, o povão. Do outro, um senhorio lá, um cara cheio da grana que ficava na maior cara de pau, roubando pedacinhos da terra do cara. O camponês foi reclamar, foi na justiça e tudo, e adivinha? Nada. O poderoso saiu ileso. Parece familiar? É tipo notícia de hoje sobre grilagem, grandes corporações passando rodo em cima de gente pequena, enfim, né? E é aqui que o Saramago manda a real sobre o que é justiça de verdade. Pra ele, não é esse teatro todo que a gente vê nos tribunais, sabe? Justiça de verdade deveria ser algo do nosso cotidiano. Tipo, tão essencial quanto comida, quanto ar. Uma coisa que nasce no respeito entre as pessoas, dentro da comunidade. Beleza, corta de volta pro século XXI. O camponês tinha o sino da igreja. E a gente? Quais são os nossos sinos hoje para gritar sobre as injustiças que a gente vê? Antigamente, o sino era tipo a rede social da vila. Era o alerta que juntava todo mundo para apagar um incêndio, para ajudar numa enchente. Hoje o Saramago diz que os nossos sinos são os movimentos sociais. É a galera na rua, a hashtag que sobe no Twitter, a voz coletiva lutando por direitos. São esses os alarmes do nosso tempo. E aí, meu, Saramago vai e mete o dedo na ferida com força total. Ele fala que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sabe? Aquele documento que era para ser o básico do básico, virou enfeite. É tipo a bio do Instagram da humanidade. Tá lá, bonito, mas ninguém lê, ninguém leva a sério. Ele diz que hoje essa declaração é mais ignorada do que o terreno do camponês foi 400 anos atrás. Pensa nisso. É pesado. E não para por aí, não. A metralhadora de críticas dele também atinge os partidos políticos, que ele diz que estão presos no passado, e os sindicatos, que na visão dele viraram super burocráticos sem garra. Basicamente, ele acha que essa galera dormiu no ponto enquanto o mundo virava de cabeça para baixo com a globalização. Olha, se essa conversa toda tá fazendo algum sentido, se você tá se conectando com essa treta, aproveita agora, já senta o dedo no like, se inscreve aqui e, olha a ironia, ativa o sino para não perder os próximos papos. Fechou? Valeu demais! Agora segura aí, porque a gente vai entrar na parte mais polêmica do rolê. O Saramago não passa pano e joga a pergunta na nossa cara. Essa democracia que a gente vive, ela é real ou é só para inglês ver? Pensa comigo nesse raciocínio dele, que é genial de tão simples. Passo 1. A gente vai lá e vota. Beleza. Passo 2. Os políticos são eleitos. Passo 3. Um governo é formado. Até aí, tudo como manda o figurino. Mas aí vem o pulo do gato no passo 4. O poder econômico de verdade, as grandes empresas, o mercado financeiro, continua no comando. Ou seja,
Nosso voto troca as pessoas na cadeira, mas não troca quem manda de verdade no jogo. Para deixar a ideia ainda mais clara, ele usa uma expressão que é um soco no estômago. Ele diz que os governos se tornaram os comissários políticos do poder econômico. É tipo como se fossem gerentes contratados pela galera da grana, para garantir que os interesses deles sejam atendidos, e não os nossos. E o mais bizarro, segundo ele, é que a gente discute sobre tudo. A gente treta no Twitter sobre Big Brother, sobre futebol, sobre pizza com ou sem abacaxi, mas sobre o sistema em si, a democracia, silêncio. Parece que é um assunto proibido, tipo um software que já veio instalado e a gente não pode nem pensar em atualizar. Beleza, chegamos na reta final. Depois desse banho de realidade que o Saramago deu, a pergunta que não quer calar é: e a gente? Qual é o nosso papel nessa história toda? Que barulho a gente pode fazer? A proposta dele não é uma receita de bolo, mas um chamado mesmo, um acorda, galera. Ele diz que é urgente a gente começar um debate global, sem filtro, sobre esses temas tabu. Tipo, por que nossa democracia tá meio capenga? Como a gente pode participar mais das decisões? Coisas assim que realmente importam. E para fechar com chave de ouro ou de bronze do sino, ele volta para aquela imagem super forte do começo. Ele diz que, simbolicamente, aquele mesmo camponês tá agora subindo de novo na torre da igreja. A mão dele já tá na corda. O sino da injustiça, da desigualdade, tá prestes a tocar de novo. E a pergunta final que o Saramago deixa no ar é essa: a gente vai ouvir ou a gente vai só colocar o fone de ouvido no máximo, botar no modo não perturbe e continuar rolando o feed como se nada tivesse acontecendo? Fica aí a reflexão pra gente.